A gente adorou sair da caixa, mas ainda tem muita coisa, muita água ainda vai rolar. Hoje a gente vai tratar de coisas muito corriqueiras. Afinal, a gente vive tendo relacionamentos com pessoas, estabelecendo conexões, e Fora da Caixa de hoje a gente vai tratar exatamente desses momentos em que você tem um relacionamento não tão correspondido, ou ainda quando esse relacionamento te causa danos muito grandes. Por exemplo, quando acontecem os episódios de vazamento de imagens, em que tuas imagens íntimas são jogadas na internet. E ainda a gente vai tratar da coisa que acolhe, que incentiva, que protege e que nos coloca pra frente, que são as redes de apoio. Você sabe o que é? Se não, segue com a gente. A gente quer tirar tudo de dentro dessa caixa. Fora da Caixa tá no ar. Relacionamentos. Aquele assunto que todo mundo pensa e fala o tempo todo. Afinal, a gente é bombardeado o tempo todo com relacionamentos perfeitos nas redes sociais, nas novelas, nas comédias românticas, nos contos de fada que nos contaram desde a infância. E aí, será que é tudo isso que a gente escuta ou vê? Ou será que tem a vida real chamando a gente para refletir a respeito disso? Afinal, a gente tem que botar o pé no chão e saber que as relações são entre duas pessoas completamente diferentes e que, vez ou outra, alguma coisa vai acontecer que nem sempre vai te agradar ou vai ser exatamente aquilo que você criou de expectativa. Esse é o problema, as expectativas. A gente está o tempo todo se policiando e a gente tem que tomar cuidado com elas. Afinal, quem nunca passou por uma situação tipo, saiu com uma pessoa e no outro dia a pessoa não deu notícia, não mandou mensagem? Quem nunca passou pela situação de estar conhecendo alguém e de repente tá legal e a pessoa some, do nada? E aí? Quem nunca? E a gente começa quem sempre? A gente começa a se bombardear de mentiras para se confortar, tipo, amiga, ele não te merece, quem sabe se ele é gay, não tá bem resolvido, ou então, não, amiga, ele talvez está muito ocupado, eu tenho uma prima da minha prima que o marido demorou 2 semanas para entrar em contato com ela, e aí hoje eles estão super felizes. Qual é a mentira que a gente está contando para si mesma? Você é uma mulher segura de si demais, perfeita demais. Verdade. E assusta os homens. Ele tem medo do teu sucesso profissional. A gente é o tempo todo bombardeado com essas coisas. E aí, amiga, eu conto ou você conta? Nós contamos. Vamos escancarar essa verdade. Porque relacionamento, Carol, é um tema que todo mundo gosta de falar. Sim. Nós gostamos de conversar com nossa mãe, nossas amigas e perguntar: o que é que eu devo fazer? Por que aquele cara que eu saí não me ligou novamente? Né? Então, essa romantização das comédias românticas hollywoodianas, que é o mesmo enredo, aqueles filmes nos mostram, é sempre a moça atrás daquele carinha que é o popular, que só pisa nela, Que não quer ela, né? que não quer ela. E as amigas ficam sempre tentando encorajar. Mas talvez se você mudar a roupa, talvez porque ele não estava muito ocupado, né? Mas tem um outro filme que é muito interessante que eu pude assistir, que se chama Ele Não Está Afim de Você. A girl will never forget the first boy she likes. Even if things don't quite work out. Why did you do that? Because you smell like dog poo. You're so stupid, just like dog poo. You're made out of poo. But usually someone is there to offer words of wisdom. Made of dog poo. Honey, do you know why that little boy did those things and said those things? It's because he likes you. And there it is. That's the beginning of our problem. That little boy is doing those terrible things because he's got a crush on you. Do you know what this means?
We're all encouraged, no, programmed to believe that if a guy acts like a total jerk, that means he likes you. Here's the problem. He likes you too much. You're too pretty and too awesome. He can't handle it. That adult so obviously liked you. I'm sure he just lost your number. E é uma verdadeira aula sobre relacionamentos, autoestima e sobre esse mundo dos relacionamentos. Então, porque nós somos encorajadas, né, programadas a Aceitar, acreditar, né, sempre que o cara, quando foi idiota com a gente, é porque ele gosta da gente. Mas não, a verdade é que ele não está afim de você. Essa é a verdade. Quem nunca triste, na cruel, infância, quem né? nunca? O meninozinho ia lá e batia na menina, e aí você ia se reclamar, e aí, não, é porque ele gosta de você, é porque a forma dos meninos de mostrar mostrarem, que né? gosta de uma menina é batendo. Então, nós escutamos isso desde pequenas, e aí, que mulheres nós vamos nos tornar, Isso vai crescer, criando que crenças, imagem, né? Crenças que vão nos limitando a respeito do nosso amor próprio. Isso vai nos mutilando e acabando com aquela capacidade que a gente teria de ser quem a gente é e alguém gostar da gente por esse motivo, pura e simplesmente, né? Sem a gente estar se inventando ou se subjugando ou ainda aceitando qualquer relacionamento que de repente pode estar te guiando para um relacionamento que pode ser abusivo ou um relacionamento violento, né? Exatamente. Então a gente tem que ter isso muito em mente, muito assentado de que você é autossuficiente, você é bom sim. E se aquele encontro não deu certo, é porque não era a sua história, né? A gente Então, não também, tem né? bilhões de pessoas. Exatamente. Todas essas mentiras nos confortam, só nos ajudam a aumentar a nossa falta de confiança em si mesmo, a nos tornarmos reféns desse modelo que a sociedade criou, que devemos sempre estar correndo atrás dos homens. E por que você não pode tomar atitude? Se ele não lhe liga, por que você não liga? Ativa, Ativa né? Na nesse questão processo. desse processo de ir lá e fazer, porque ficar esperando a boa vontade de alguém vir te procurar. Por que não? Tá a fim de mandar mensagem? Manda. Tá a fim de mandar direct, de curtir 3 fotos seguidas? Curta. Mas fique ciente de que se a pessoa não corresponder, tá tudo bem. A gente também não é obrigada a gostar de todo mundo que a gente conhece, né? Então tá tudo certo. E se não deu certo, não é porque é a sua história. E tem bilhões de pessoas aí pra gente conhecer, bilhões de histórias pra gente viver. Com certeza. E tá tudo bem. E pensar também algumas coisas, por exemplo, nem para toda mulher é igual, né? Tipo, eu como mulher negra, nós não somos opção. Toda mulher negra sabe, na escola, né? As coleguinhas todas namoram e você diz que não quer namorar com ninguém, como se fosse uma escolha sua. Mas é porque o racismo faz a gente não se sentir bonita e não é objeto de desejo dos coleguinhas desde cedo. Então, trazendo para a questão da mulher negra, muitas mulheres negras, elas passam por essas situações de serem a segunda opção, de ser a amante, de ser a peguete, aquela que não tira foto na rede social, porque nós somos criados para acreditar que nós só merecemos isso, né? E nós merecemos muito mais. Criamos mulheres para acreditarem que nós merecemos, que a nossa vida gira em torno de um homem gostar da gente, só que não gira em torno disso. Gira em torno da gente se amar, se aceitar e construir a nossa própria história. E quem vier com a gente, seja muito bem-vindo e venha pro bem. E é isso, acho que a gente tem mais que se amar, que construir a nossa história, que quando é pra, sei lá, dar certo, vai vir alguém legal e é isso. E já dizia a maravilhosa Nina Simone, né? Precisamos aprender que quando o amor não está sendo servido, é hora de se levantar. Fazer filtro. Fazer filtros. E aceitar o que a gente merece de verdade. E assim os relacionamentos seguem, às vezes recíprocos, às vezes não tanto, e às vezes eles são violentos, às vezes eles podem causar traumas, marcar de forma absurda, que é o que a gente vai tratar no bloco que vem, quando a gente vai falar do vazamento de imagens e de vídeos íntimos, né, que é uma realidade que a gente tem enfrentado, que a gente tem visto de forma muito frequente. Segue com a gente, ainda tem muita coisa para sair dessa caixa.
estamos de volta no Fora da Caixa. E agora a gente vai tirar da caixa um assunto que ele é um pouco mais pesado, que ele é um pouco mais trabalhoso, né, meninas? Sim. A gente vai falar agora de vazamento de imagens, de vingança e de propagação de imagens e vídeos íntimos na internet, né, que é o que a gente chama de sexting. Em 1890, lembrando que nós estamos em 2019, Luz Bardaes já falava sobre privacidade de imagem. Esse cara, ele foi um jurista norte-americano que pela primeira vez ele falou do direito da privacidade de imagens e que caso a pessoa escolha fazer esse tipo de exposição, o limite é ela quem dá. A gente está em 2019 e as pessoas ainda não aprenderam o limite, infelizmente. E isso custa muito. No Brasil, o direito de imagem ele é assegurado pelo 5º artigo da Constituição Federal, ou seja, é inviolável o direito de imagem, a privacidade, e isso custa muito além de um processo penal, né? Custa uma marca muito forte na vida das pessoas. Antes da gente falar sobre basicamente os vazamentos de imagem, eu vou falar de uns termos que a gente pega muito na internet e nem sempre a gente sabe do que se trata ou causa alguma confusão. O sexting é aquele termo referente a envio de imagem, né? Ele advém do inglês sex, referente a sexo, e texting, que é o envio de mensagens, que é aquele velho famoso, os nudes, que a gente tanto Ou a mensagenzinha ouve falar, quente. aquela mensagem Hoje tem. hot. Então esse é o sexting, que é uma prática de pessoas que têm um nível de intimidade que são livres para enviarem fotos ou imagens ou vídeos, enfim, da sua intimidade. Só que isso pode ter uma consequência desagradável, ou para não dizer bem pesada, né? Que é quando esse tipo de prática ele se torna criminosa, seja ela pelo desvio dessas imagens por alguém, ou ainda quando ela se torna um motivo de vingança. Quando aquela pessoa que a pessoa tinha um relacionamento, ela faz uso daquilo de má fé para divulgar imagens íntimas, para expor as pessoas, e isso a gente chama de porn revenge, que é exatamente a pornografia de revanche. Isso é uma coisa muito pesada, que além de deixar marcas, é um crime, né? A gente acaba violando leis, para não dizer que você acaba violando a vida das pessoas, né? Então, Ju, qual o impacto que isso pode vir a causar na vida de uma pessoa, que a gente sabe que a maioria das vítimas são as mulheres, né? Somos nós. E aí, qual o impacto de toda essa violência? Bom, primeira coisa, mulheres não são culpadas disso acontecer. Sim. Né? Porém, toda vez que vaza a foto de nude, né, a conversinha sexual no WhatsApp, o videozinho sexual que o casal fez num dia de brincadeira, quem que é atacado? A mulher. Né? Então o homem fica na posição de garanhão, olha o que ele pode. Mas nós mulheres, quando temos nossa intimidade vazada na internet, somos atacadas 2 vezes. Né? Primeiro porque a gente foi vítima do vazamento de um material nosso que não deveria sair da intimidade, confiamos em alguém e essa pessoa quebrou nossa confiança, né? Acabou cometendo um crime, porque isso é crime, e nós somos expostos de novo à sociedade que se acha no direito de julgar a nossa conduta e dizer, olha, se você não tivesse compartilhado, se você não tivesse feito nude, isso não teria acontecido. Só que aí nós estamos transferindo para a mulher a culpa. E a culpa não é dela, a culpa é da pessoa que cometeu um crime e vazou esse material íntimo. É aquela coisa, né, da hipocrisia social relacionada ao machismo, que culpa a mulher ao invés de culpar quem chantageia e quem humilha essa mulher. Né? Isso é violência. Né? E a gente não pode, 2 vezes. não pode, 2 vezes, às vezes 3 vezes, não pode compactuar com isso. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente começar a pensar e refletir, né? A tecnologia, ela produz esse espaço em que todo mundo se vê. Sim. Todo mundo quer ver, todo mundo quer compartilhar. Todo mundo quer postar. Todo mundo quer postar, né? Como a Carol falou, posto logo existo. A gente tem que começar a fazer uma filtragem, porque quem está sendo incorreto, quem está cometendo um crime, quem está sendo cruel, né, antiético, não é só quem pegou o vídeo da gata, quem pegou o vídeo do gato e colocou na rede, não, é quem compartilha. Sim. Sim. Você recebe aquele material e aí você compartilha. Você propaga. Propaga. Aí É aquilo tão que é criminoso crime. quanto. Olha aí,
tô ali Expondo pegando novamente. aquele material. Tá Expondo alimentando duas vezes, né? a rede, né? Sim. E uma vez que se cai na internet, já era. Então, a visibilidade é muito grande e o fato de se conseguir tirar esse material da internet é muito, muito difícil. Muito difícil. Né? Então, é uma coisa que foge do controle total. Mas hoje, devido a tantos casos, existem já as ferramentas como o Facebook, o Google e sites que recebem geralmente esses conteúdos eróticos, que a vítima pode fazer, né? Uma denúncia nesses sites e eles estão dando prioridade para retirar esse tipo de conteúdo, porque eles sabem que enquanto mais rápido, né, maior agilidade tiver para retirar esse conteúdo, menor vai ser salvo, propagado, compartilhado. Então, devido a grandes casos, sites grandes como esse já estão tomando suas providências, né, para tentar resguardar as vítimas. E o que fazer nessa situação? A gente fica sempre muito desesperado, porque ninguém está isento e a gente, quem nunca mandou o nude? Quem nunca não mandou o nude? Gente, aquela conversinha, tipo a música da Ludmilla, é hoje. Então, a gente acaba compartilhando com gente de confiança esses materiais. E aí, não é recente, não é novo, não é dos anos 2000, não é dos anos 90, divulgação de material íntimo com fins de vingança, de chantagem, de autopromoção. Peguei aquela mulher. Então, não é de hoje, né? Não é uma coisa que aconteceu agora. Porém, o primeiro caso registrado era de 1980, nos Estados Unidos, né, que um casal, num acampamento, tirou fotos. Na época que a gente revelava as fotos. Imagina quem revelava as fotos. A brincadeira foi boa. Eles tiraram umas fotos, né, e levaram para casa, guardaram num lugar tranquilo. Porém, um vizinho invadiu a casa por motivos, sei lá, quais, e pegou o material. Ele pegou esse material e enviou para uma revista que aceitava material de publicação de gente comum que queria publicar foto ou vídeo íntimo. E ele ainda deu o número dessa mulher para ligar e para confirmar, falsificou a assinatura dela. Imagina, você acorda um dia e sua intimidade, o seu corpo está numa revista de veiculação de fotos sensuais no país. Isso é muito louco. É surreal. E o seu telefone, como se você tivesse vendendo. Se botando à disponibilidade daquelas pessoas. Gostei da foto, vou... Me liga. Aqui no Brasil tem um caso que é clássico de uma jornalista chamada Rose Leonel, que ela sofreu uma coisa parecida, mas como vingança, né? O ex dela pegou uma foto dela e registrou num site de pornografia e colocou o contato dela. Nossa, então ela passou muito tempo da vida recebendo propostas, ligações de pessoas com fins sexuais por conta de uma vingança, de um término de um relacionamento que a pessoa de má fé fez isso com a pobre da Rose. Eu já tive um colega que terminou com ele e aí ele pegou e colocou o número da ex-namorada dele no site de pornografia. E as pessoas começavam a ligar loucamente. E do nada ela recebia, assim, na aula, nudes, homens mandando fotos peladas, assim, pra ela. E ela sem saber de onde que tinha surgido. E depois alguém contou pra ela que ele havia como forma de vingança, que não aceitou o término. Pegou e botou, disponibilizou o telefone dela pra essa rede. Tipo, perto da gente, né? É absurdo. Gente, que horror. E quando esse vazamento ocorre de desconhecido até conhecido, qual seria a punição? Bom, a gente não tem digamos assim, uma jurisprudência, uma lei, que não. é uma lei que vou criminalizar porn revenge. Quando alguém vaza uma foto minha, um vídeo meu, tem uma lei para aquilo ali. A gente tem uma lei, né, que é a Lei 1378 de 2018, que ela faz o seguinte, ela enquadra. Então, normalmente, quando a gente estuda assim, casos e vê como é que aconteceu, a gente percebe que eles acabam criando um pacote. Primeiro, essa lei, né, no seu artigo 28C, diz que é crime, sim, divulgar material íntimo de pessoas, fotos, vídeos, sem que elas tenham consentido aquilo ali, que isso se constitui um crime. Né? E, para além disso, normalmente isso vem acompanhado de uma série de situações. Então, tipo, chantagem... Se for mulher, tem a Lei Maria da Penha, Sim. que se enquadra como difamação. Sim. E tem outra situação que é muito preocupante, quando isso envolve menores. Sim. Quando isso envolve crianças e adolescentes, porque acontece também, infelizmente. Essa lei prevê. E essa lei prevê, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241. E isso é muito grave, porque esse público, os adolescentes e crianças, se eles não estão na rede de uma forma supervisionada pelos pais, eles se tornam sim presas, porque eles talvez não tenham o mesmo cuidado
que um adulto teria nessa questão da preservação, né? Então, se isso acontece com adultos, imagine para uma criança que talvez possa ser manipulada por uma pessoa de má fé, por um pedófilo, e isso causar uma consequência muito grave. E né? aí, rolou, sei lá, a gente foi, nós juntamos aqui o bonde do Fora da Caixa, saiu com os boys, tiramos umas fotos, vazou, ou vazaram, né? Que fotos não se vazam, nem vídeos não se vazam sozinhos, não existe isso, alguém fez. E aí, o que é que a gente faz agora? Primeira coisa, tem 2 momentos que podem acontecer. Nem sempre a pessoa vaza direto. Às vezes ela faz chantagem, né? Sei lá, o cara quer continuar namorando contigo, não quero terminar o namoro, se terminar comigo eu vazo a sua foto, o seu vídeo. Primeira coisa, nesse caso, não ceda à chantagem, tá? Se ele quiser vazar, ele vai vazar. É só questão de tempo. Então, primeira coisa, procure ajuda. Pessoas de confiança, amigo, família, não fique sozinho, porque a culpa não é sua, tá? Depois vá na delegacia, registre o BO. E se ele já vazou, mesmo assim, o material, depois de fazer o BO, com ajuda legal, você consegue, sim, como a Caroline falou, né, entrar na justiça para que as plataformas que veiculam esse conteúdo removam retirem essa foto, né? essa Quanto foto. antes. Quanto antes. Quanto antes. E os danos, eles podem não ser só, não são só morais, que a gente ataca essas mulheres, mas psíquicos, né? Históricos de mulheres que cometeram suicídio, mulheres que se isolaram, Perderam emprego, que que tiveram que mudar de cidade. Então, a gente Suicídio. está vendo esse tipo de Suicídio. notícia sendo veiculada. Mulheres que tiram a própria vida Sim. por conta dessa marca, né? Então, pessoas que têm que recomeçar a vida do zero porque é uma violência muito pesada, né? E tem uma divulgação, uma propagação muito ampla. Então, a gente tem que, sim, apoiar que, se de repente acontecer, de fato, a culpa não é sua, você não está sozinho. Além dessas possibilidades de você falar com alguém ou de repente, direto à delegacia, se você está com vergonha ou não sabe como proceder, existem redes de apoio, que inclusive a gente vai conversar um pouco mais tarde sobre isso. São possibilidades de sites online onde você pode buscar ajuda, buscar orientação, tipo o Vazou, né? Isso. Aquele site Vazou. O projeto Vazou. Projeto Vazou. Tem um outro também que é aquele das meninas da Bahia, Sim, são as juristas, as juristas. são um projeto de mulheres Muito que se legal. organizaram para prestar assessoria jurídica gratuita a mulheres vítimas De violência, inclusive na violência na internet, Sim, né? isso. E é isso. Psicologia também, Carol. Sim. Psicologia no sentido de trabalhar, ajudar essas vítimas, porque elas estão, por exemplo, no caso da chantagem, elas estão imersas num relacionamento abusivo. Com Então, certeza. primeiramente, elas precisam Acolhimento, né? para sair o quanto antes. O fator rapidez é muito importante para que elas saiam desse tipo de relacionamento. E lembrando que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Só existem algumas dicas, né? Enquanto a gente não tem uma legislação muito segura, muito ancorada, né? Existem algumas dicas, de repente, para você ter um pouco mais de privacidade ou de segurança com relação às suas imagens. Se de repente você realmente quiser gravar um vídeo íntimo, faça isso do seu celular, né? Não compartilha, não disponibilize, e de repente o quanto antes apagar, quando lhe for conveniente, lógico. E nunca compartilhar senhas, nem salvar senhas automaticamente em computadores de outras pessoas ou computadores públicos, né? É porque tem o caso da Carolina Dickmann, né? Sim. Que entraram na conta Na dela, rede no dela. e-mail, e aí foram 3 crimes, se eu não me engano. Foi furto, extorsão e difamação, né? Dela. E foram Com 3 material, pessoas né? acusadas por causa do material. Então tem até que tomar cuidado onde você deixa, né, salvo, guardado esse tipo de material, porque tem os hackers aí que estão Pode se invadindo. tornar acessível de forma fácil e você não tem mais controle sobre isso. E aí, mano, assim, a gente sabe que você não vai parar de mandar nude, né? Não vai rolar, nem a gente. Mas, dicas assim, chaves que é importante. Nós não estamos criminalizando a sua sexualidade. Não. Somos adultos, né? A gente tem que começar a pensar. Livre-arbítrio. Como se proteger? Quase uma redução de danos. Então, vai mandar nudes? Não mostra o rosto. Vai mandar nudes ou filmar alguma coisa? Sei lá, não evidencia características específicas do seu corpo que possam te identificar.
Porque a gente tem que entender que as pessoas não vão parar de mandar nudes, porque nós gostamos de ser apreciados, né? Que o boy, ou que a garota fala, nossa, você é. Então a gente tem que criar mesmo estratégias para reduzir o impacto. Os danos, verdade. E lembrando que ninguém está sozinho nessa. Existem as redes de apoio para acolher, para proteger e para orientar. E é sobre elas que a gente vai falar no próximo bloco. Ah, essa tal felicidade que todo mundo tanto fala, que todo mundo tanto deseja, né? A gente veio agora no último bloco para tirar da caixinha esse sentimento que move o mundo. Afinal, todo mundo, quem não quer sentir felicidade, né? Que é esse sentimento gigante, potente, que contagia, que coloca para frente. Só que ele tem inúmeras definições, né? Cada pessoa sente felicidade de uma forma, cada pessoa define felicidade de uma forma. A gente fez uma enquete, inclusive, com os nossos seguidores para saber o que era felicidade para eles. E vieram muitas respostas. Vou falar aqui algumas, que amar e ser amado, é estar bem consigo mesmo, é estar em paz, ter um lar, família, trabalho, amor e comida, ó, Ju. Falar em felicidade é pensar em amor, em perdão, estar ao lado das pessoas que amam, compartilhando histórias e memórias. Então, assim, cada pessoa tem seu conceito de felicidade, né? O que é felicidade para você, Ju? Eu acho que felicidade, para mim, é uma coisa que muda o tempo todo. Então, para mim, já foi, por exemplo, poder cursar a universidade. Sim. Hoje, para mim, é conseguir ter um emprego que me dá renda, sustentar a minha mãe e produzir com a minha atividade de militância, com a minha clínica na psicologia, com o programa Fora da Caixa, produzir cuidado, produzir reflexões. Eu acho que felicidade é um movimento. Sim, eu ia falar exatamente isso, que a felicidade ela é o caminho. A cada momento em que você dá um passo, você encontra mais e mais motivos de felicidade, né? Então você sempre está vivendo, se permitindo, conquistando, contagiando, mudando a vida das pessoas, né? Eu sempre gosto de dizer que felicidade para mim é o sorriso das pessoas que me oferecem. Porque quando você recebe um sorriso, você tem aquele feedback de que alguma coisa boa você espalhou, né? Que é uma resposta a algum sentimento bom que você espalhou. Então, o sorriso das pessoas que eu amo, o sorriso das pessoas que eu posso encontrar pelo meu caminho, que eu posso tocar aquela história, que eu posso transformar a vida de alguém e assim, ao mesmo tempo, eu vou sendo transformada pelo meu caminho. Então, para mim, felicidade é muito isso, a troca, né? A convivência, de poder compartilhar e também aprender com o outro. Isso é uma grande felicidade para mim. E para você, Carlinha? Assim, como vocês falaram, felicidade ser algo muito mutável, eu paro para pensar na Carla de 1 ano atrás, o que era felicidade para ela, e hoje penso na felicidade hoje para mim. E são coisas completamente diferentes. Antes de engravidar, o meu ideal de felicidade era viajar, era conhecer maiores lugares possíveis, a maior quantidade de lugares possíveis, era estar bem no meu trabalho, né, como digital influencer. Hoje em dia, a felicidade para mim, às vezes, é um simples ultrassom e escutar o coraçãozinho do Isaac. Que lindo. E eu não posso nem falar, eu vou me emocionar. E ver fazendo as coisinhas dele, arrumar as coisinhas dele, esperar a chegada dele, coisas que eu nunca imaginei que há 1 ano atrás isso um dia poderia ser sinônimo de felicidade para mim, né? Então é algo que está sempre mutável e as pessoas querem impor como se em algum momento da nossa vida a gente fosse ser feliz plenamente, que a gente alcançasse ali aquele momento, aquele limbo de felicidade eterna. E não, felicidade são os pequenos passos, são os pequenos processos, é o caminho, não é a chegada, né? E é exatamente esse ponto em que a gente tem que chegar, em que a gente está vendo felicidade sendo vendida, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado por inúmeras formas de ser feliz, né? Que nem sempre pertencem a nós. Ou seja, a história de você importar os conceitos de felicidade, né? O tempo todo você é bombardeado pela blogueira que tem a vida perfeita, que está vendendo uma ideia de felicidade que nem sempre ela vai ser, ou quase nunca ela vai ser acessível a todos nós mortais, né? Então, o relacionamento dos sonhos, a casa dos sonhos, a profissão dos sonhos, mas ninguém sabe
o que fulano fez para chegar até o status daquela profissão que para quem vê de fora é algo dos sonhos, mas para ele é algo que todo dia ele luta, que todo dia ele batalha e que talvez ele nem enxergue ainda como ele esteja no auge, né? E a gente fica muito comprando a felicidade dos outros, o jardim do outro, né? A grama é sempre mais verde. Do vizinho, né? E a gente tem visto a questão dessa felicidade inalcançável se tornar adoecedora, né? Quantas pessoas estão com depressão ou sofrem com essa ideia de nunca chegar a esse lugar ideal, desse lugar de felicidade plena, porque quando ela não está vendo a felicidade que acontece no cotidiano, ela sempre está vendo aquela vida perfeita, idealizando uma coisa que não faz parte da sua realidade. Isso vai adoecendo, principalmente muitos jovens. A gente vê o tempo todo nas redes sociais essa venda, né, da vida perfeita. E eu queria até trazer aqui para a gente discutir um pouquinho a questão que, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, um coach que tinha uma vida perfeita, né, que ajudava tantas pessoas a buscarem bons caminhos, a serem felizes, e no fim ele acabou cometendo suicídio. Então ele tinha a vida perfeita, tinha todos os itens, né, o checklist que as pessoas ultimamente têm criado e têm idealizado de como se fosse a felicidade, que é aquela vida com todos os bens materiais, ok, né, e a pessoa acaba que está em sofrimento, que está adoecida e não teve ninguém que ajudou. Então o cara ajudou muita gente, mas na hora ninguém viu que ele estava adoecido. O adoecimento ele é muito pautado na falta da relação com as pessoas. Vamos pensar, nada a gente faz sozinho. Nada. Então, quando a gente pega a felicidade, qualquer coisa, felicidade, relacionamento, filhos, vida, e vende, a gente transforma num produto. Se é um produto, ele tem um preço, né, para você conseguir aquilo ali, tem um padrão. Então, eu passo a comparar a minha vida com a vida das pessoas. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, a gente fala de felicidade o tempo todo, mas não fala do fato de que nós não estamos mais tendo capacidade para lidar com o que dói. Então a gente tem que fingir o tempo todo que está feliz. Eu sigo gente que parece estar feliz o tempo todo. E aí quando eu não fico feliz como aquela pessoa que tem a vida perfeita, quando eu não consigo ficar magérrima, né, como aquela pessoa, aquela blogueira fitness, quando eu não tenho o cabelo liso, quando eu não sou aquela mulher que teve o bebê e está feliz, sem dor, eu fico triste. Então, a felicidade, quando vira produto, ela vira um instrumento de violência. Porque eu estou dizendo que não é felicidades, é felicidade. Uma só. Uma só. E se você não consegue... Você é um fracassado. Fracassado. E não é assim que a banda toca. Não é. Eu lembrei muito do caso do Whindersson Nunes, né? Que era uma pessoa humilde, que batalhou muito para estar onde ele está. E ele chegou num patamar que as pessoas achavam que, pá, chegou ali no auge e ele se encontrou com depressão, né? Então as pessoas, como assim? Como que o Whindersson, ele tem tudo, rico, né? Pode viajar para qualquer lugar, com a vida perfeita que todo mundo quer. Como que ele pode estar com depressão, né? Mas o que o Whindersson abriu mão? O que ele deixou de fazer para estar onde ele está, né? Ninguém vê isso, ninguém vê o processo que está por trás daquilo, o quanto ele deve se cobrar com medo de chegar a algum momento e voltar a viver aquela situação, a voltar a ver a família dele na situação que ele se encontrava antes, né? Então, as pessoas julgam muito a questão da felicidade e acham que como que alguém não pode ser feliz na situação que está, mas felicidade é algo tão individual. E relacional. E tá no dia a dia, né? Então, aí você sempre pensa, por que eu sempre tento pensar que a felicidade é o caminho? Por que para mim isso funciona como o conceito ideal? Porque não ideal, mas assim, que me serve, que me cabe. Porque todo dia tá mudando, a vida não tá perfeita, tem dia que você não tá legal e tá tudo bem. E você hoje não conseguiu alguma coisa, mas tem um dia de amanhã que você vai correr atrás e que você vai dar o melhor de si, e isso vai acontecendo como um processo, né? Nem todo dia você vai estar feliz. Você não tem que tomar para si aquela receita de felicidade. A gente às vezes se depara com postagens como os 10 passos para a felicidade. Nossa, gente. Como ser feliz, entendeu? Então não existe receita. A felicidade cada um constrói, né? Então a gente vê aqui os seguidores falando, cada um tem o seu
o seu momento, a sua forma de enxergar, né? O seu E ideal, é exatamente isso, a particularidade. É você se reconhecer feliz ali onde você está e isso fazer de combustão, de combustível, de força para que você caminhe e vá conquistando novas felicidades. E uma né? coisa muito importante acerca da felicidade é que não depende única e exclusivamente de você, do seu esforço sozinho para ser feliz. Tem coisas que são fundamentais, como o direito a uma vida digna, comer, dormir bem, morar bem, acesso à saúde, à educação, a lazer, tudo isso compõe a tua felicidade e não depende só de você. Então, quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em garantir comida, moradia, a gente está falando aí de felicidade, que não depende só de você. Felicidade é social, isso é importante a gente saber. Porque senão a gente fica se culpando. Eu não consigo porque só eu sozinho, porque eu reclamo. Não. Existe um contexto para permitir uma vida digna, que possa ser uma vida que tenha momentos de felicidade e de dor também. A dor é humana, então não precisa fingir que está tudo bem. Estar bem é admitir quando não está bem. E a nossa Tiana, né, ela tem mais uma mensagem pra gente, afinal ela tá em casa, mas ela tá aqui de coração e ela tem uma mensagem bem bacana de felicidade pra gente. Segue aí e confere. O que é ser feliz para você? Como você se encontra feliz? Em que circunstâncias? O que você busca? Onde você busca a sua felicidade? Algumas pessoas sonham com uma casa própria, com um carro, com a viagem dos sonhos. E ela acredita que quando ela conseguir realizar isso, ela vai estar feliz. Mas essa felicidade é momentânea, essa felicidade passa. Para mim, Tiana, felicidade é sentir. Felicidade são os pequenos momentos que a gente vive, que a gente vivencia, que a gente se coloca no mundo e que a gente consegue sentir com o coração, que a gente coloca aquele sorriso, que a gente agradece. Agradece presenciar, agradece viver, agradece estar desperta para perceber essa felicidade nas pequenas coisas. Isso é que nos nutre. E isso é que nos faz buscar ser cada vez mais uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, uma pessoa com essa energia em volta da gente, porque ela é momentânea, mas quando você percebe, ela se torna cada vez mais presente na sua vida. Voltamos felizes, inspiradas com as palavras da Tiana, cheias de sentimentos. E a gente vai fazer aqui o nosso quadro, né? O Dentro e Fora da Caixa, aproveitando aí o embalo, né, Jô, do tanto que a gente já discutiu sobre a questão da consciência negra, da nossa importância como sujeitos de cidadãos, como sujeitos de transformação da sociedade. E a gente vai trazer uma reflexão para quem que vai para dentro da caixa, que fez uma coisa muito ruim essa semana, para pensar, né, Jô? Vai para dentro da caixa o deputado do PSL, que quebrou uma escultura, né, que estava em exposição em reflexão ao dia 20 de novembro, como um ato de profunda intolerância e que falava, inclusive, sobre a violência policial para com pessoas negras. Então, intolerância, violência e ainda práticas de racismo, porque isso é uma prática de racismo, não dá, não toleramos mais e vai para a caixa. Vai para pensar, para não fazer isso nunca mais. Mas como a gente também precisa de fôlego, né? A gente precisa de coisas inspiradoras, coisas que nos coloquem para frente. O que vai para fora da caixa chama-se esse movimento parnaibano, que é o Mobilize-se, que nada mais é, como a gente ama e enaltece e faz questão de divulgar, são as redes de apoio que colocam a gente para frente, que transformam o mundo. O Mobilize-se é uma rede de apoio formada por educadores daqui de Parnaíba, tá? Vocês podem seguir esse perfil no Facebook. Eles produzem um conteúdo muito legal a respeito da educação pública, são educadores da cidade, em que eles discutem, eles têm um podcast chamado Sala de Reunião, onde eles vão debater os desafios, né? Como eles podem melhorar a questão da educação pública na nossa cidade. E a gente vai mandar esse
enaltecimento, em especial para as duas educadoras que estão à frente desse projeto, que é a Charlene Araújo e a Samara Costa. Então, meninas, parabéns pela iniciativa. Contem com o Fora da Caixa, a gente está com vocês, a gente enaltece, aplaude e apoia essas iniciativas que só vão promover transformações e fazer melhorias na educação da nossa cidade. E finalizamos mais um Fora da Caixa, felizes, conscientes pelo menos, né? A gente tem muito caminho para percorrer, mas o importante é que a gente siga juntos, sendo conscientes, sendo éticos, se colocando sempre para pensar, para refletir, né? Não só a respeito da tua realidade, mas é sempre pensar fora da bolha, sempre pensar além, porque é só assim que a gente vai transformar a nossa realidade e a realidade do outro. E inspiradas por esse sentimento de felicidade, como a gente viu, todos os nossos seguidores, todo mundo acabava falando em uma coisa em comum, né? Que felicidade ela acabou se refletindo sempre no conceito de amor, sempre de ter alguém com quem contar, de estar bem consigo, de estar bem com as pessoas que você ama. Ter acesso à saúde, educação, direito. Então, tudo reverbera nesse sentimento, né, que é tão potente, que move o mundo, que é o amor, que é ter com quem contar. Então, a gente está aqui para deixar essa mensagem de felicidade, de união, de esperança de dias melhores, porque nem tudo vem fácil, tem dia que tá bem, tem dia que não tá tão bem, mas a gente segue, e a gente segue junto, e Fora da Caixa segue com você. Na luta. É isso, na luta, sempre juntos, com esperança de dias melhores, e vamos nessa. E a gente te espera no próximo Fora da Caixa. Fica bem, fica feliz, e até a próxima.